Quanto custa para manter um Chevrolet Prisma ano 2010? Vamos falar de todos os custos envolvendo documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos e mais especificamente aqui vamos falar do Chevrolet Prisma versão Max com motor 1.4, 8 válvulas flex manual ano 2010. Top de linha nesse ano de fabricação do Prisma de primeira geração, que foi o pedido do Júlio César, que preencheu o formulário lá no site Bate-Papo Automotivo, e agora eu estou fazendo um vídeo completo aqui, personalizado para ele. Se você também quer um vídeo assim do carro que você está pensando em comprar, entre lá no nosso site, preencha o formulário com as características do veículo, tudo certinho, mande para a gente que vamos gravar um vídeo o mais breve possível. Vou deixar o link na descrição para você ir lá depois. E começando pelos custos envolvendo a compra de um carro desse, lembrando que todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em maio de 2024. Falando do preço de tabela KBB, que nesse vídeo será considerado um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 26.256. Já a tabela FIPE, curiosamente, até abaixo desse valor, R$ 24.851. Então, para aquelas condições de conservação que eu mencionei, é um carro que está sendo, em média, efetivamente negociado e vendido, até mesmo um pouco acima aí da tabela FIPE. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa, esse ano, está em R$ 258,71. Também vai precisar colocar as placas Mercosul, se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele não vier com essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui o valor da tabela KBB, que é o maior valor e reflete um pouco mais da realidade de por quanto um carro desse está sendo efetivamente negociado, você vai desembolsar R$ 26.814,71 para já ter um veículo desse na sua garagem, com toda a parte burocrática resolvida e esse carro aí já no seu nome. Mas vamos falar agora dos custos envolvendo documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor da tabela FIPE. Para um carro desse, ficaria em R$ 994,04. Taxa de licenciamento, valor cobrado esse ano também aqui no meu estado, é de R$ 39,36. Seguro. Aqui para um carro desse com mais de 10 anos de uso, é mais complicado de fazer uma cotação numa modalidade mais convencional. Então, vou fazer aqui uma estimativa de seguro numa modalidade de cooperativa. Em cotações mais recentes, eu encontrei aqui 12 parcelas de R$ 175, mais uma taxa de adesão de R$ 149, que dá um total médio anual de R$ 2.249. Mas é claro que seguro pode variar dependendo de vários fatores, como a sua idade, cidade que mora, empresa que você for fazer uma cotação. Então, para cada realidade, esse valor aqui pode ser um pouco maior ou menor. Falando agora de inflação que esse carro teve nos últimos 3 anos, para isso temos que voltar lá em maio de 2021 e cotar o preço de tabela FIPE dele, que era de R$ 21.462. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 1.129,67. Ou 5,26% que esse carro inflacionou em média por ano nos últimos 3 anos. Então, o carro que está inflacionado aí quase 16% comparado com maio de 2021. Dessa forma, não dá para usarmos esse histórico recente de preço para estimarmos como vai ser o preço dele daqui a 3 anos e calcular uma possível depreciação. Dessa forma, vamos somar só o que de fato vai sair do seu bolso todo ano para você manter um carro desse, que é IPVA, licenciamento e seguro. Vai dar um total médio anual de R$ 3.282,40, ou por mês, R$ 273,53, que você vai ter que separar do seu orçamento para ter um carro desse aí na sua garagem com toda a documentação em ordem, um seguro em dia para ele e sem passar sustos também aí nas suas finanças. Mas vamos falar agora aqui de manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Prisma 1.4 2010. Começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, ficaram em R$ 90. Par de discos de freio dianteiros da Fremax, 341. Kit de velas, as 4 aqui da NGK encontrei por R$ 73, preço bem acessível. Assim como os pneus, nessa versão Max ele usa as medidas 1756514. Encontrei os Continental Conti Power Contact por R$ 1.196. Óleo de motor, especificação da Chevrolet nesse ano modelo é a viscosidade SAI 5W30. E é um motor que pega 3,5 litros considerando uma troca com filtro. Então, cotei 4 litros de um Acedelco 100% sintético APSN 5W30. Ficaram em R$ 200. E aqui é muito importante, quando você for olhar um carro desse para comprar, verificar o histórico de manutenção, se o dono anterior fez as trocas de óleo no tempo correto, no prazo correto e usou o óleo correto, porque senão você pode ter problemas futuros, com a lubrificação desse motor,
problemas de formação de borra. E não só isso, né? Tá olhando um carro para comprar um carro usado? Também verifique na parte de documentação se não vai ter nenhum impedimento que vai te dar transtorno quando for transferir esse carro para o seu nome. Também verifique se ele não passou por nenhuma colisão séria que possa comprometer a sua segurança a bordo. E para te ajudar nessa hora, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, tudo organizado num checklist completo para você fazer uma avaliação com mais técnica, objetividade e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então, link na descrição e no comentário fixado para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Mas falando agora aqui de correia de acessórios, encontrei aqui da Gates por R$60, preço só da correia, sem tensor incluso. Já o kit de correia dentada, esse sim, kit de correia mais tensor, encontrei aqui por R$171, também da Gates. Falando agora de filtros, todos cotados da MAN, começando pelo filtro de ar do motor, R$21, filtro de óleo, R$22, filtro de combustível também R$22 e o filtro de cabine R$23, preços bem acessíveis, assim como os amortecedores, encontrei os 4 Monroe ou Spectrum, pressurizados a gás, por R$806. Claro, estamos falando aqui de um sedã compacto, derivado lá do Celta. É o mínimo que se espera, né, que tenha preços de peças das mais acessíveis aí do nosso mercado, com certeza. Sendo assim, somando essa cesta de peças de trocas preventivas, ficou em R$3.025, eu diria um dos carros de cesta de peças mais barato que eu já fiz esse levantamento aqui no canal. E esse somatório não quer dizer que você vai trocar tudo de uma vez nesse carro. Pegando um veículo bem cuidado, com a manutenção em dia, daí a importância de você fazer uma boa avaliação antes de fechar negócio. No primeiro momento, talvez você troque o óleo do motor ali com o filtro, mais para frente você troque uma correia dentada. Se você verificar que a correia dentada, por exemplo, foi trocada recentemente, está dentro do prazo ainda, conforme o manual do proprietário, não há necessidade de trocar ela assim que comprar o carro, dá para rodar um tempo, né? Assim como o kit de velas, pastilhas de freio, então são custos, esses aqui são custos que você vai ter ao longo do tempo que tiver com esse carro. Esse somatório aqui é para você comparar com outros vídeos que eu fiz nesse mesmo formato de outros carros e ver qual tem a cesta de peças mais barata, qual vai fazer mais sentido para você. Para isso, vou deixar a playlist completa ao final desse vídeo aqui, mas vem comigo que ainda temos muita coisa para falar sobre o Prisma agora em custos envolvendo abastecimento. Começando pelo custo do tanque cheio. É um veículo com motor flex, mas vou fazer uma cotação aqui com gasolina, que está numa média de 5,69 o litro aqui na minha região. É um carro que tem um tanque de 54 litros de capacidade, então fica em R$ 307,26 para enchê-lo. Falando de consumo, para isso peguei dados oficiais obtidos na época que esse carro era 0 km. Na cidade é um carro que faz 7 km por litro com etanol e 10,4 com gasolina. Estrada 8,8 no etanol, 13,2 na gasolina. Médias bem aceitáveis, bem interessantes para um carro desse com motor 1.4 e que na prática você pode conseguir números até acima desses aí, dependendo da sua forma de guiar, do trajeto e do trânsito que você pegar. Mas ainda falando em dados oficiais, agora em autonomia, com tanque cheio de etanol dentro de cidade, esse carro tem um alcance de 378 km. Se for com gasolina, sobe para 562. Na estrada com etanol, 475 km, com gasolina, 713. Veículo econômico com tanque relativamente bom, de boa capacidade, então a autonomia, o alcance você vai ter aí bem satisfatório também. Se conseguir médias acima das oficiais, melhor ainda, você vai conseguir fazer uma longa viagem sem precisar ficar parando tanto para abastecer. Mas falando agora de lista de equipamentos, versão top de linha dessa época, né, a Max com motor 1.4, vinha de série com direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, ar-condicionado e encosto de cabeça, cinto de 3 pontos para quem vai nas laterais do banco traseiro. E o único opcional aqui disponível era o sistema de som, que na época era apenas um CD player. Então é um carro compacto que não tinha assim uma boa lista de equipamentos, mesmo na versão top de linha. Faltou retrovisor elétrico, faltou vidro elétrico nas portas traseiras, rodas de liga leve, que talvez na época poderia colocar na concessionária, mas não vinha de fábrica, além de um computador de bordo que seria interessante também, mas aí esse ainda dá para passar pelo ano de fabricação, pela categoria do veículo que se enquadra, mas ainda assim deixa bastante a desejar, na minha opinião, em tecnologia embarcada. Mas falando agora de conjunto mecânico aqui, ele vem equipado com
motor GM Família 1 1.4, mais conhecido comercialmente como Econoflex. É um motor de comando de válvula simples ou cabeçote acionado por correia dentada. Em 2010 ele entregava uma potência de 95 cavalos na gasolina e 97 no etanol a 6.000 RPMs e um torque de 3.2 kgfm na gasolina e 3.7 no etanol a 2.800 RPMs. Então aqui o torque máximo já vinha num giro um pouco mais baixo, o que é característico dessas duas válvulas por cilindro, e isso proporciona respostas mais rápidas ao retomar velocidade, ao fazer ultrapassagem sem precisar esticar tanto as marchas. E para um carro de 905 kg, sedã compacto bem leve, a relação de peso-potência fica em ótimos 9,3 kg por cavalo. E o 0 a 100 é executado em 10,9 segundos. É um carro de respostas bem ágeis aí, tanto para o trânsito urbano quanto em estrada. Só que o câmbio manual aqui de 5 marchas, ele é o modelo F15.5CR. Ele é de relações mais encurtadas um pouco. Claro que não é um câmbio tão curto quanto o que vinha no 1.0, mas ainda assim é um câmbio que poderia ser um pouco mais alongado para aproveitar melhor esse torque em baixas rotações desse motor 1.4. Mas ainda assim, dependendo da situação, por exemplo, se você tiver com 3, 4 passageiros mais porta-malas carregado, um câmbio um pouco mais encurtado ele vai ajudar esse veículo a não perder tanto desempenho assim, ainda mais se tiver com o ar ligado, né? Em suspensão, ele vem com sistema McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira, configuração mais simples, menor complexidade mecânica para ter um custo de reparo também mais baixo, assim como sistema de freios, discos ventilados na dianteira e tambor na traseira. Direção de assistência hidráulica e o porta-malas tem 439 litros de capacidade, para um compacto também tá excelente, inclusive é um porta-malas maior do que o Chevrolet Classic, né, que era um concorrente direto, vamos dizer assim, desse veículo dentro da própria Chevrolet, mas que tinha um porta-malas um pouco menor. O Prisma aqui, ele se sai melhor nesse quesito. E ainda tinha o banco traseiro rebatível, caso você precisasse aumentar ainda mais essa capacidade de carga e não estivesse levando ninguém no banco de trás. É um carro que poderia se tornar bem versátil e ter excelente capacidade de levar o que você precisasse. E falando em pontos positivos de um veículo desse, né, os principais são o seu motor confiável, resistente, sem qualquer relato de defeito crônico, problema crônico grave que te dê um prejuízo, um gasto muito elevado, né? Com boa oferta de peças, preços bem acessíveis, como vimos aqui em vários exemplos. É um carro dos mais baratos de manter hoje aí como usado, com certeza. Desempenho bom para a categoria, com certeza, um carro de boas respostas, com uma boa média de consumo de combustível, um carro relativamente bem econômico, compacto, bom para o trânsito urbano, fácil de encontrar vagas para estacionar, ainda com a boa capacidade de porta-malas, é um carro que dá para levar bastante coisa e com preço acessível pelo ano de fabricação. É claro que é um carro compacto, é um carro de projeto até um pouco mais antigo, frente ao que já tinha aí no mercado de projetos um pouco mais modernos, carros até um pouco mais espaçosos, o Prisma ele já ficava devendo bastante. Mas se você não liga muito para isso, que é um carro mais novo possível, nessa faixa dos 30 mil reais, e que entregue todos esses pontos positivos, talvez o Prisma de primeira geração seja uma boa opção de compra para você. Mas é claro que antes disso você tem que ter atenção com alguns pontos aqui desse veículo. Primeiro, o acabamento ele não é muito bom, é plástico duro para todo lado, faz ruído com o passar do tempo com certa facilidade. Claro que o espaço interno para quem vai no banco traseiro ele vai ser reduzido, é um carro de entre-eixos bem curto, é um carro bem compacto, então não espere bom espaço para adultos ali no banco de trás. Estabilidade também não é das melhores, pelo menos nessa versão Max, com motor 1.4, ele vem com pneus de largura 1.75. As versões de entrada vinham com pneus 1.65 que ainda eram piores na questão da estabilidade. Mas ainda assim não é um carro para você abusar muito aí em curvas de alta velocidade. É um carro que rola mais carroceria dependendo da situação. Também tem alguns relatos de falha no aterramento da bateria, falha ali na conexão do cabo massa da bateria, o que é algo para você ficar ligado, né? Se começar a correr em panes elétricas gerais nesse veículo, pode estar muito provavelmente relacionado a esse componente. E é um carro que tem uma lista de equipamentos que deixa bastante a desejar, como já falamos. Falta vários itens aí que vários concorrentes já entregavam nesse ano modelo. Mas me diga você, frente a toda essa análise aqui do Prisma, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, como eu prometi, vou deixar aqui aquela playlist completa com vários outros nesse mesmo formato de outros carros para te ajudar a escolher o melhor veículo para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.